Bom dia, galera do nono ano. E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Marlon na área. Quarta-feira, dia de atividades da disciplina de ensino de história. Desejo que todos estejam bem, estejam se cuidando, continuem se prevenindo. Já está passando tudo isso, as coisas já estão melhorando. Se Deus quiser aí, muito em breve, todo mundo vai voltar a uma nova vida normal. Tá joia? Mas sempre se cuidando, sempre se prevenindo, sempre de certa forma atento às orientações aí que podem melhorar e qualificar a vida da gente. Beleza? Olha, hoje nós vamos começar uma sequência de explicações sobre este novo conteúdo que eu quero que vocês compreendam, que vocês entendam, que vocês de certa forma acompanhem aqui as explicações, tá joia? A gente tinha marcado uma aula pelo Zoom, mas não será possível porque eu tive um probleminha aqui de conexão de internet, né, na minha casa, e aí eu tive que usar novamente o meu aplicativo de gravação de aula para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso processo de aprendizagem. Mas na próxima semana, atenção, próxima quarta-feira, nós vamos nos encontrar pelo Zoom, tá certo? Ao vivo, a cores, eu quero todo mundo online, né? Para que a gente possa, de certa forma, estar interagindo, mesmo distantes, mas nessa plataforma, né, virtual, né, que vai servir para a gente dar sequência às nossas aulas. Beleza? Semana passada, galerinha, eu pedi para vocês colocarem no caderno 2 mapas conceituais importantes. Hoje você deve colocar este mapa conceitual no seu caderno. Você escrever esse mapa conceitual no seu caderno, eu quero explicar para você, eu quero contextualizar todas essas informações aqui para que você se ligue, você de certa forma compreenda cada detalhe importante desse conteúdo. Como é que se chama esse conteúdo? Esse conteúdo se chama A República Populista. O que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar uma etapa muito importante da história do Brasil. Atenção, muita atenção. O conteúdo anterior chamava-se A Guerra Fria. A gente explicou, né, contextualizou, tá certo? Problematizou aqui para você aquilo que aconteceu depois da Segunda Guerra, envolvendo principalmente as duas grandes superpotências, de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos. Agora nós vamos novamente nos voltar, vamos novamente nos concentrar em estudar aspectos importantes da história do Brasil, beleza? Principalmente aspectos referentes à história política do Brasil. Ok? Este ano é ano de política, a gente tem que refletir direitinho, saber direitinho o que é política, a importância dela, como ela está presente na história, por quê? Porque daqui a alguns dias as pessoas que têm direito ao voto, as pessoas que devem exercer sua cidadania, precisam de certa forma escolher quem vai governar a cidade pelos próximos 4 anos. Então, por gentileza, se liga aqui na nossa explicação, tá joia? Acompanha direitinho, porque esta fase da história do Brasil, que vai de 1946 a 1964, foi de suma importância para a construção das bases da atual história do Brasil que nós temos, ok? E aí é necessário que você, jovem, você, estudante do nono ano, compreenda isso. Até porque no ensino médio, quando você estiver lá o ano que vem, se Deus quiser, você vai aprofundar isso com mais detalhes com o professor no ensino médio. Beleza? Mas vai chegar lá sabendo das coisas. Vai chegar lá ligado, ligada, né, de certa forma, antenado naquilo que deve, né, deve saber já neste momento do nono ano. Tá joia? E aí o que é que acontece? Veja, para a gente mergulhar de cheio no período que é chamado de República Populista, a gente agora vai explicar aquele mapa conceitual, aquele gráfico que a semana passada eu pedi para vocês colocarem no caderno. E aí observe direitinho aqui, tá joia? Veja, o período republicano, atenção, viu? Nono ano, toda a atenção do mundo, ok?
Vocês são as turmas maiores e a gente tem uma responsabilidade evidente com essa formação de vocês. Tá bom? É muito bonito um jovem ele ter a capacidade interpretativa de conhecer a realidade que ele vive. E aí a história vai te ajudar a fazer isso. Atenção! Bom, o período republicano é o período da história política do Brasil que nós vivemos hoje. Repito mais uma vez, o período republicano é o período da história política do Brasil que nós vivemos hoje. Esse período republicano teve início no ano de 1889. Foi um dos conteúdos explicados aqui lá nos dias 17 e 18 de março, quando a gente começou a jornada das aulas remotas. A partir do momento que o Brasil se transformou numa república, no final do século XIX, em 1889, com o fato da proclamação da República, até os dias atuais, nós convivemos com o modelo republicano. E aí, se ligue, certo? A República ela é o modelo político atual que condiciona e, ao mesmo tempo, exige da gente o entendimento para que a gente participe de forma consciente da vida política da República. Tá ok? Então, a República começa em 1889 e ela está presente até os dias de hoje. Beleza? O atual presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele é o representante legítimo, tá certo? Isso não quer dizer que eu concorde com ele, tá? Mas ele é o representante legítimo escolhido pelo povo na última eleição a partir destas prerrogativas que existem na história e na organização política do Brasil. O Brasil é uma república, o Brasil é uma democracia. Não esquece disso. Bem, esse período republicano, tá certo? Está dividido em 5 etapas distintas. A primeira etapa, a República Velha, que nós estudamos, tá certo? Que nós estudamos lá no início das aulas remotas. Fato importante da República Velha, a proclamação da República, ano 1889. Esta República Velha, ela vai do ano de 1889 ao ano de 1930. O que é que acontece em 1930 importante? A Revolução de 30, que na verdade não foi uma revolução, eu já expliquei também aqui por meio das aulas remotas. Tudo isso está disponibilizado no nosso grupo do 9º ano, nos grupos do 9º ano, tá certo? Eu fiz uma sequência de podcasts, arquivos em áudio, te explicando o que foi a famosa Era Vargas. Se você quiser revisar, você pode ir lá nos arquivos do grupo, que está tudo disponibilizado para você, estudante. Então, em 1930, surge com muita efervescência a figura política do Getúlio Vargas, que chega ao poder por um golpe de Estado e permanece no poder até 1945, sendo o brasileiro o político que até este momento mais tempo governou o Brasil no período republicano. A presidente Dilma, o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, o presidente Fernando Henrique Cardoso, todos esses que eu citei até o presente momento, Bolsonaro está desenvolvendo seu governo, mas esses que eu citei anteriormente, Lula e Fernando Henrique governaram por 8 anos. Getúlio Vargas governou consecutivamente por 15 anos e depois governou por mais 5. Então, é o político brasileiro que mais tempo permaneceu no poder. Beleza? Por isso que ele é uma figura central da história republicana do Brasil. A terceira fase é justamente a República Populista. A República Populista, que vai de 1945 a 1964. E aí observe a setinha aqui embaixo, lhe indicando uma informação importante. Esta fase chamada de República Populista, que nós vamos aprofundar daqui a pouco, tá ok? Ela começa no final da Segunda Guerra, tá ok? E vai se desenvolvendo nos anos pós-guerra. Ela marca
o final da Era Vargas e vai se desenvolvendo nos anos após a Segunda Guerra, durante aquele período que nós estudamos no conteúdo passado, chamado de Guerra Fria. Ou seja, a República Populista que vai se desenvolver aqui no Brasil acontece na época da Guerra Fria, ok? Dos anos, vê que coisa bem engraçada, acontece nos anos mais quentes da Guerra Fria, beleza? Tá se ligando aí direitinho? Tá acompanhando? Então, essa República Populista é a terceira etapa do período republicano, no qual vivemos até os dias de hoje. A quarta etapa é a ditadura militar, que nós vamos estudar daqui até o final das nossas aulas remotas, e a nova República, os dias atuais, né, que nós estamos vivenciando, desde o ano de 1984 até os dias de hoje. Mas agora eu quero que você se concentre, você, né, observe, né, você escute com atenção e interaja comigo sobre as explicações desse período, né, chamado de a República Populista. Atenção que algumas coisas que eu vou explicar não estão no mapa conceitual. Aí você precisa anotar, você precisa de certa forma colocar no seu caderno aí. Por quê? Porque está chegando o momento em que eu vou coletar todos os conteúdos escritos, organizados e produzidos por meio de atividades no caderno, tá certo? Porque nós estamos fechando daqui a pouco o ciclo do segundo bimestre. Bom, para começar o terceiro bimestre e aí seguir, se Deus quiser, para a conclusão do ano, ou com as aulas remotas, ou, né, quem sabe aí com as aulas presenciais, a depender de como vai se desenvolver, né, o andar da epidemia, na verdade da pandemia do coronavírus, beleza? Mas aí todos aqueles e aquelas que estão acompanhando, que estão fazendo, que estão participando, estão recebendo suas notas. Repito que é muito importante você continuar focando nos seus estudos. Lembre-se que o professor Marlon e os outros professores estão aqui cumprindo o seu compromisso. Eu estou cumprindo o meu compromisso. Meus colegas professores estão cumprindo o seu compromisso também. E você, estudante, que tem possibilidade de nos acompanhar, você que de certa forma tem acesso à internet, você que pode assistir aula pelo YouTube, né? Você que está no grupo do WhatsApp, você, né, deve também cumprir seu compromisso. Massa? Beleza? República Populista agora na veia. Se liga na parada aqui. Bom? Então, a semana passada eu pedi para vocês colocarem esse esqueminha aí bem organizativo, né, sobre as ideias importantes que estão presentes nesse período da República Populista. Lembrando que a República Populista tanto pode ser chamada de República Populista como Quarta República, que você está vendo aqui, né, acima dessa caricatura de um dos personagens desse momento. Beleza? Aí observe uma coisa interessante neste esquema, certo? Nós vamos ter aqui, ó, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 presidentes da República. Beleza? Então, em 19 anos de história, o Brasil teve 9 presidentes da República. Imagine como foi, de certa forma, tenso, como foi, de certa forma, assim, agitado essa época. Se a gente tem hoje, de 4 em 4 anos, um presidente, e volta e meia esse presidente sai e entra outro, no máximo 2, imagine você ter, num intervalo de tempo que deveria ter apenas 5, tá certo? 9 presidentes. Então, já dá para você compreender que de 1945 até 1964, a vida política brasileira, ela foi um momento super agitado. E aí, por que eu reforço mais uma vez, a gente está ligado no sentido da política? Porque a política está interligada diretamente com todos os aspectos de organização da sociedade. A política mexe com a economia, a política mexe com a comunicação, a política mexe com a educação, a política interfere nas relações humanas, a política interfere
no sentido da gente conviver, então não há como a gente ter distanciamento da política. Então, todas as fases da atual história do Brasil, você vai sempre estar, de certa forma, dialogando com a possibilidade de compreender o sentido da política na vida pública. A partir do momento, jovem, estudante do 9º ano, que você diz assim, não gosto de política, você já está fazendo política. Beleza? Ah, o político ladrão é tal. Correto. Quem rouba, quem faz errado, merece a cadeia. Mas a política não só se restringe a quem rouba ou a quem não rouba. A política, ela é uma ciência importante. A política é uma condição importante. A política é a ação pelo bem comum. Anota e não esquece. A política é a ação pelo bem comum. Vai ter uma questão na atividade que você vai me explicar isso. Repetindo, a política é a ação pelo bem comum. E aí? Em quase 20 anos de história do Brasil, 9 presidentes governaram o Brasil. Destacadamente, alguns desses presidentes vão ter uma atuação mais evidente, como, por exemplo, Getúlio Vargas, tá certo? Que a gente vai novamente comentar e falar sobre ele. Outros vão ter governos rápidos, de 1 ano, alguns meses, mas que vão fazer parte do contexto dessa história. Volto a repetir que vão ser anos agitados, anos conturbados, tá certo? Várias transformações acontecendo, o Brasil se industrializando e se transformando num país em desenvolvimento, mas ainda muito marcado pelas desigualdades sociais e pela pobreza, pela miséria, pelo analfabetismo, tá certo? Esta época também é marcada, né, pela migração de muitos nordestinos que vão viver em São Paulo, que vão apostar, que vão, de certa forma, tentar uma vida melhor em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tá certo? Muitos dos nossos avós, muitos dos nossos pais, muitos dos nossos parentes possivelmente tenham passado por isso, beleza? É uma época que a gente precisa, de fato, compreender. E também é uma época onde forças políticas vão se destacar. Partidos que estão presentes até os dias de hoje, como é o caso do PTB, do PSD, tá certo? Da UDN, de forças secundárias ligadas a um posicionamento diferenciados como o PCdoB, tá certo? Então, é um momento extremamente importante. E outro detalhe, não esquece disso e toma nota. Tudo isso vai acontecer, tá certo? A República Populista vai acontecer nos anos mais quentes da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética estão quase, né, próximos de protagonizar um conflito entre as duas superpotências que eu já expliquei a vocês que não aconteceu, mas quase de fato aconteceu. Então, na época em que as superpotências estavam quase se conflitando, o Brasil vivia uma realidade diferenciada, o Brasil vivia uma realidade, né, extremamente aquecida por conta do desenvolvimento da chamada República Populista. Então, anota aí e não esquece aquilo que eu vou falar agora. República Populista é o período que vai de 1945 até 1964, sendo caracterizada por transformações na política, na economia, na cultura e na organização social. Isso é o que define, né, o período da República Populista. Tome nota, né? O vídeo vai ficar gravado direitinho. Se você não escutou, volte, escreva, anote tudo direitinho para não perder a informação da aula. Tá bom? Joia? Agora vamos lá para, né, o esquema. Opa! Errei aqui na imagem, certo? O esquema que hoje devemos escrever no caderno e que, né, será, de certa forma, o caminho que vamos percorrer aqui
para compreender o que foi esta época. Beleza? Então, observe que República Populista está no centro do esquema, né, do mapa conceitual, e as setinhas vão apontando justamente para onde devemos entender. Bom, a primeira setinha importante que nós vamos seguir é esta, né? E vamos para o ano de 1946 ao ano de 1950, onde quem governou o Brasil foi o general Eurico Gaspar Dutra. Beleza? E aí quando tu tiver aí na internet, bota no Google aí imagens para tu ver quem era esse cara. Para tu conhecer a fisionomia desse cara. Beleza? O Eurico Gaspar Dutra, tá certo? Governou o Brasil de 1946 a 1950. É ele, enquanto presidente, que inaugura a fase que a gente chama de República Populista. Mas vamos lá. Eu acabei de explicar para você que a República Populista vai ser esse momento de 1945 a 1964, onde transformações políticas, econômicas, culturais e na ordem e estrutura social ocorreram. Mas eu quero que você tome nota de outra coisa importante. Tome nota, viu? Ou seja, escreva agora no seu caderno. Vamos agora definir o que é populismo. Coloque aí no caderno. Populismo. Porque República Populista vem da expressão populismo. E nós precisamos entender o que é o populismo. Beleza? O populismo é um fenômeno político. É uma prática política onde o governante, o político, tá certo? Ele tenta ao máximo manipular, influenciar as pessoas a partir de suas atitudes, de seus feitos, tá certo? De suas ações, fazendo com que as pessoas acreditem naquilo que ele está dizendo e ao mesmo tempo fazendo. Então, o populismo, ele é um fenômeno político. Ele vai, de certa forma, acompanhar e estar presente em todos os governos da época da República Populista. E aí, vamos fazer uma conexão também com os dias de hoje. Observe quando o presidente Jair Bolsonaro, né, que é o atual presidente da gente, tá certo? Volto a repetir, não concordo com algumas coisas que ele fala, que ele protagoniza, mas é direito, de certa forma, daqueles que acreditam, daqueles que concordam, achar legal, tá bom? E aqui, né, na minha aula, você fica muito à vontade. Você pode concordar, você pode discordar, né? É bom estudar história para a gente conhecer sempre os dois lados da coisa. O professor Marlon, em dado momento, não concorda com algumas atitudes, algumas palavras, algumas ideias, mas em alguns momentos concorda sim, tá certo? Porém, é sempre bom refletir, né? É sempre bom, de certa forma, compreender tudo o que envolve aquilo que acontece na vida da gente. E aí, voltando ao exemplo. O presidente Bolsonaro, ele costuma muito, de certa forma, né, reunir, atrair multidões. E geralmente, quando ele faz isso, ele fala para as pessoas. E quando ele fala, as pessoas gostam de escutar aquilo que ele está dizendo. Isso se chama populismo. Certo? Você atrair as pessoas pelaquilo que você diz, pelaquilo que você diz que está fazendo, pelaquilo que você promete que vai fazer, pelaquilo que, de certa forma, você oferta e as pessoas aceitam. Então, o presidente Bolsonaro é um presidente populista. O presidente Lula, que já governou o Brasil, era um presidente populista. O presidente Fernando Henrique, que já governou também o Brasil, tentou ser um presidente populista. Então, repetindo, o populismo é um fenômeno político que faz com que as pessoas observem, identifiquem, acreditem, né, no discurso, nas palavras, nas ações do político que naquele momento está governando, tá certo? E está influenciando a opinião das pessoas. E aí, repito mais uma vez, durante a República Populista, todos os presidentes que governaram, né, utilizaram este
mecanismo utilizaram esta prerrogativa do populismo. Beleza? Bom, devidamente explicado, você já deve ter tomado nota aí das coisas. Anote para não esquecer. Bom? Vamos lá explicar o que foi que aconteceu de importante durante o governo do general Eurico Gaspar Dutra. Eita, ele era general do Exército Brasileiro. Beleza? Vamos lá entender um pouquinho quem foi esse cara. Eurico Gaspar Dutra, ele era ministro do governo Vargas na época em que Getúlio Vargas governou o Brasil como ditador. Que época foi essa? O Estado Novo, de 1937 a 1945. Então, o Eurico Gaspar Dutra, tá certo? Ele participou da famosa Era Vargas, tá certo? Ele era uma figura importante na Era Vargas. E aí perceba como é a política. Ele era uma figura importante da Era Vargas, ele era aliado de Getúlio Vargas, mas ele ajudou a tirar Getúlio Vargas do poder. Então, Eurico Gaspar Dutra, ele é conduzido à presidência da República depois de ajudar a tirar Getúlio Vargas, que ele apoiava, né, durante o seu governo. Ou seja, Eurico Gaspar Dutra participa da retirada do político que ele apoiava. Ou seja, mais uma vez no Brasil, a gente observa a existência, né, de um fenômeno político chamado golpe de Estado. A retirada de alguém do poder e a colocação de outra pessoa, né, no poder. Beleza? Agora, claro, havia de certa forma uma diferença. Eurico Gaspar Dutra, ele foi eleito para estar naquele cargo. Mas, por trás disso, ele ajudou de forma direta a retirar Getúlio Vargas e se colocar, de certa forma, como uma opção para ser o presidente da República. Então, foi um presidente, né, que governou por 4 anos consecutivos, mas chega ao poder por meio dessas circunstâncias. E aí, o que é que vai acontecer de destaque no governo Dutra? Dutra vai alinhar, atenção para a primeira informação que está aqui, ó, e você vai escrever tudo isso no caderno, tá? Dutra, ele vai alinhar o Brasil aos Estados Unidos. O que é alinhar? Né? Alinhar é fazer uma aliança, ou seja, Dutra foi o presidente que assinou um acordo com os Estados Unidos, fazendo com que o Brasil, durante a Guerra Fria, ficasse ao lado dos Estados Unidos e não da União Soviética. Beleza? Então, para muitos historiadores, esse é o momento que o Brasil se entrega aos Estados Unidos. Mas não é se entregar assim de forma legal, não. É uma entrega, ou seja, é a abertura para uma influência, para um controle americano na vida política, econômica e social do Brasil. Então, Dutra ficou conhecido também como o presidente que entregou o Brasil aos Estados Unidos. Beleza? Por meio desse acordo, por meio dessa aliança, durante os anos da Guerra Fria. Tá joia? Então, esse é o primeiro aspecto importante do governo Dutra. Segundo aspecto importante, durante o governo Dutra, né, foi decretada, foi oficializada uma nova Constituição. Uma Constituição, vamos lembrar, galera, o que é uma Constituição? A Constituição, anote, viu? Não esqueça não, viu? Não esqueça não, anote. Anote, porque é uma informação preciosa. A Constituição é a lei maior que organiza o país. É a Carta Magna. É lá onde estão os nossos direitos garantidos e os nossos deveres que devemos observar. Por exemplo, ter aula, independente de pandemia ou não, é um direito seu. Está garantido na Constituição. Ter acesso à educação, saúde, emprego, moradia, oportunidade e segurança são direitos que estão na Constituição. Ah, se o brasileiro entendesse isso, a gente teria a capacidade de mudar esse país, na medida em que a gente compreendesse o valor dos nossos direitos e, ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo cumprisse, né, de forma direta os nossos deveres. Então, o Dutra, ele, né, durante o governo dele, né, foi oficializada a nova Constituição, que tinha características, né, liberais e se autodefinia como uma Constituição democrática. Porque, a partir daquele momento, presidentes da República só poderiam ser presidentes se fossem eleitos pelo povo. Durante o período da República Populista, as pessoas tiveram a oportunidade de votar, de escolher quem seria o presidente, quem seria o governador, quem seria o vereador, quem seria o deputado e assim por diante. Como a gente faz isso hoje, lembrando que esse ano é ano de eleição, nós vamos escolher os vereadores e o prefeito da nossa cidade. Prefeito ou prefeita, não sei qual é a opção aí, né, que as pessoas vão ter. Mas independente de quem seja, tem que cumprir a responsabilidade de cuidar bem do povo, de garantir os direitos que nós temos, como, por exemplo, o direito a uma escola melhor, direito a uma saúde melhor, o direito à segurança, a trabalho e à oportunidade. Então, independente de quem vá ser o governante ou a governante, né, os direitos devem ser garantidos. E tudo isso está na Constituição. Constituição, lei maior que organiza o país. Então, a partir de 1946, uma nova Constituição passa a estar presente na vida pública do Brasil. A partir disto, Dutra começa a governar e começa, de certa forma, a desenvolver o seu plano de governo. Beleza? E o seu plano de governo era conhecido como Plano SALT. A palavra SALT é uma sigla que lembra saúde, alimentação, transporte e energia. Foi na época do presidente Dutra que se iniciou as pesquisas para se descobrir o potencial, né, de produção de petróleo do Brasil. Tá joia? Porém, não vai ser no governo dele que o Brasil vai explorar esse petróleo. E vou lhe contar essa história um pouquinho mais na frente. Tá joia? E aí o que é que acontece? O plano de governo do presidente Dutra, que envolvia saúde, alimentação, transporte e energia, começa a ser desenvolvido. Joia? E aí, no decorrer do desenvolvimento desse plano, o presidente Dutra ele vai se tornando um presidente muito impopular, tá certo? Mesmo ele utilizando do populismo, mas ele não era um presidente querido, não bem quisto pelas pessoas. Até porque, durante o governo do presidente Dutra, a pobreza no Brasil era muito evidente, beleza? Era algo assim muito marcante, né? Os ricos se diferenciavam mesmo dos pobres. As elites brasileiras, elas eram extremamente diferenciadas da pobreza porque havia essa separação evidente. Tá ok? Mas era uma época de transformação, como eu já lhe expliquei. O Brasil estava se industrializando, estava se modernizando, estava se urbanizando. É nessa época também que várias cidades grandes que nós conhecemos hoje começam a se desenvolver com uma velocidade mais intensa. Tá? E o presidente Dutra vai desenvolvendo o seu governo, vai, de certa forma, colocando em prática aquilo que ele pensava, tá certo? Aquilo que ele acreditava. Porém, ele não conseguia atingir os seus objetivos. Mas algumas coisas vão se destacar. Por exemplo, foi no governo dele que se criou, que se desenvolveu, né, que se organizou a hidrelétrica de São Francisco, certo? Foi na época do governo Dutra que grandes rodovias foram criadas ligando, né, localidades importantes no sul do Brasil, como São Paulo, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio, Brasília. Brasília não existia na época, mas, né, Rio, centro-oeste do Brasil, tá ok? Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Porque o Brasil ainda era um país que estava se estruturando, beleza? Ou seja, o presidente Dutra
prometeu muito, mas fez muito pouco. E aí, por ter feito muito pouco, ele se transformou num presidente impopular. Certo? E naquela época, as pessoas já criticavam bastante essa aliança, né, que ele fez com os Estados Unidos, fazendo com que os Estados Unidos interferisse diretamente na política, na economia, na cultura, né, da sociedade brasileira. É uma época muito conturbada, porque os ânimos estavam acirrados. Como também hoje está assim. Né? As coisas acontecem na história e vão se repetindo de forma diferente. Então, hoje nós temos uma disputa política muito evidente, muito acalorada, por conta de que o poder chama muito atenção. As pessoas são atraídas pelo poder, tá certo? Por isso que é importante o jovem se preocupar com a política, porque a política define, né, os caminhos e os destinos de uma sociedade. Então, se a gente não entender como os presidentes da República governaram o Brasil num passado próximo, a gente não vai entender por que hoje nós temos este presidente atual que nós temos. E os próximos que virão. Beleza? Então, né, desde a época de Dutra até o atual momento do governo Bolsonaro, as tensões políticas elas estão sempre em volta das relações que envolvem a luta e a busca pelo poder. Velho, olha, um jovem que entende isso, o jovem que entende isso, ele se torna perigoso para os políticos, porque os políticos não querem que a gente saiba de nada. Eles querem que a gente, de certa forma, sejam manipulados por ele. Não seja manipulado por político nenhum. Na verdade, não seja manipulado, né, por situação nenhuma. Sempre reflita com atenção, sempre reflita com calma, né? Sempre busque informações concretas para que a sua decisão seja a melhor que você possa tomar, né? Você possa, de certa forma, encaminhar para o bem da sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Então, ser manipulado é deixar o outro pensar por você, ok? Ser manipulado é deixar que o outro decida por você. Não. A galera do 9º ano não pode pensar assim. Um pouquinho de filosofia na veia aí, que filosofia o ano que vem você vai estar estudando no ensino médio. Pensar, raciocinar, refletir é algo super importante para o jovem dos dias de hoje. E aí eu repito, fazendo a vibe aqui com o conteúdo. Pensar, refletir e estudar estas épocas, né, do período republicano brasileiro faz a gente entender por que nós estamos vivendo um momento tão intenso, tão acalorado na política. Tá certo? Seja na política local, na nossa cidade, seja na política estadual, seja na política, né, nacional. Então, a história é viva, a história é móvel, porque ela se alimenta dessas necessidades e, ao mesmo tempo, dessa capacidade de interpretar as coisas que estão acontecendo. Para encerrar essa aula, né, porque a gente tem uma sequência de aulas posteriormente, não dá para explicar tudo isso, porque senão fica muito cansativo. Para encerrar essa aula, tome nota, anote e escreva o que eu vou lhe explicar agora. Ok? Vamos lá? Compreender. Repetindo. Compreender a história política do Brasil é um exercício. Compreender a história política do Brasil é um exercício necessário para analisar o presente que vivemos. Compreender a história política do Brasil é um exercício necessário para analisar o presente que vivemos. Galera, prazer estar com vocês novamente, né? Fiquem bem, continuem aí na paz, se cuidem,
Próxima semana a gente vai refletir, vai estudar o governo Getúlio Vargas na República Populista e o governo Juscelino Kubitschek. Beleza? Um abraço e próxima semana é aula pelo Zoom, todo mundo conectado, todo mundo ligado, todo mundo no horário que eu vou explicar e automaticamente estar presente com vocês. Tá joia? Um abraço e lembrando que os exercícios serão colocados depois que a gente explicar todo o conteúdo. Beleza? Fui!